Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e desta vez, como não podia deixar de ser, vamos reagir novamente ao Despertar Angola, que o vídeo de hoje está muito brabo, é um documentário, é um mini documentário na verdade, é excelente, eu já vi e decidi reagir ao vídeo. Como de sempre é o meu canal de eleição para as minhas reações, mais uma vez o meu props ao mano Despertar Angola, salute! Olha, antes de começarmos a reagir ao vídeo, eu quero te pedir que tu, que estás ali do outro lado, por favor, se inscreva no meu canal, tá? Se inscreva, deixa o teu like e comenta aqui qualquer coisa, porque assim também estarás a me ajudar e a fazer com que o YouTube possa recomendar o meu canal a mais outras pessoas e assim permitir que eu cresça nesta plataforma, ok? Então bora lá reagir ao vídeo. A província de Luanda viveu esta segunda-feira 28 um momento de tensão elevada com a paralisação de quase todos os serviços devido a atos de vandalismo. Arruaça e pilhagem de bens públicos e privados em diversos pontos, que forçou o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais, bancos e postos de abastecimento de combustível, como apurou o Novo Jornal. Nós defendermos o governo para não estar a fazer essas coisas subirem de circunstância mesmo, qualquer momento, só dormiu, só acordou, só sonhar, de pé para mão que o preço subiu. E quando a gasolina sobe, o prejuízo é para o povo angolano. E é assim que as coisas acontecem de fato no país. Há alguns dizeres que surgiram nos últimos dias em que alguém diz que no nosso país tudo se faz à noite. Tudo se faz à noite, ou de noite, durante a noite. A independência foi proclamada durante a noite. A luta armada contra o colono começou também durante a noite. Tantas outras coisas foram surgindo durante a noite. E o último acontecimento marcante, que foi a subida no preço do gasóleo, também foi uma decisão tomada durante a noite. Alguém acordou, passou todo o dia tranquilo no seu aposento e quando bateu por volta de 20 horas, 21 horas, pegou no telefone, ligou e disse: oi, aumentem o preço do gasóleo, aumentem o preço do gasóleo, aumentem. E no dia seguinte todos nós angolanos acordamos com a triste notícia de que o gasóleo havia subido. E com a possibilidade da subida também, não é possibilidade na verdade, com a certeza de que em dezembro a gasolina também irá subir. E quando subir, J-Lo, pronto, vamos lá continuar a curtir o vídeo. Não é para eles que governam. Em 2021, os jovens saíram às ruas para protestar contra o desemprego e a má governação e foram recebidos com balas e gás lacrimogêneo. Em 2022, o caso Lusate expôs um escândalo de corrupção bilionária no coração das Forças Armadas e o caso foi ocultado da mídia até os dias de hoje. 2023 chegou com a crise da gasolina, o Estado cortou o subsídio, os preços explodiram e o povo teve que escolher entre trabalhar ou comer, entre viver ou sobreviver. E em 2024 o Kwanza colapsou. O Kwanza, moeda nacional, continua ao mesmo pé de desvalorização depois dos sinais de recuperação verificados no início da semana passada. A moeda perdeu mais de 40% do seu valor no mercado internacional. O pão, outrora barato, virou artigo de luxo. E as mulheres... é só por ricos. Lançadas na prostituição. Encaramos hoje jovens formados a venderem bolinhos e cigarros nas ruas, professores em greve, universidades abandonadas, educação pública entregue ao abandono. Tudo virou um ciclo. Julho de 2025 não foi a exceção. Voltou a ser marcado por tragédias e mortes. Isso é triste. É triste. Quem não ficou triste quando viu o vídeo? Quem não ficou triste quando viu este vídeo?
Depois da perda do poder de compra, encaramos hoje a perda do direito à locomoção. Ninguém circula. Visitar um familiar agora é um luxo. Sair de um local para outro em busca de ganha-pão, hoje até virou um luxo. Porque o preço do combustível não só subiu, ele explodiu. Triplicou em menos de 3 anos, tornando o simples ato de deslocar-se de um lugar para outro um luxo que poucos podem pagar. E Angola, um dos maiores produtores de petróleo da África, exporta milhões de barris todos os meses. Só no primeiro semestre de 2025, Estes pontos são extremamente interessantes. Nós estamos a ver algo que começou há 10 anos, 11 anos, para ser mais certeiro. Nós estamos a ver o reflexo hoje. Algo que teve um início meio lento, que na época nós até sentimos um pouquinho, mas não tanto quanto estamos a sentir atualmente. Eu falo propriamente da crise de 2014. Ou o início da crise em Angola. Foi o ano em que a crise em Angola começou, onde depois de um período de muito crescimento econômico, começou a surgir o declínio da economia angolana. E isso deveu-se a quê? Isso deveu-se, com certeza, ao aumento do preço do petróleo no mercado mundial. E como Angola ou depende única e exclusivamente do petróleo, então nós começamos a sofrer a partir daquele momento ou daquele ano. Com isso já podemos imaginar, só naquela altura muita gente já estava a lamentar. E naquela altura o custo de vida já havia aumentado. Não sabíamos nós que a coisa só tenderia a piorar nos próximos 10 anos. Situação que nós estamos a viver atualmente. Então vamos lá continuar a ver o vídeo. Mano Despertar está com um roteiro excelentíssimo. Ótimo documentário até agora. Bora. O país vendeu cerca de 168 milhões de barris com um preço médio que variou entre 75 a 67 petrodólares por barril. Angola vende petróleo bruto muitas vezes a menos de 70 dólares e depois compra de volta combustível refinado a um preço 3 a 4 vezes superior com taxas, transportes e lucros. E cadê a nossa refinaria? Prometeram-nos uma refinaria. Cadê a nossa refinaria? Já está mais do que na hora de nós termos a nossa própria refinaria cá em Angola. Mas onde é que está? Há tempos diziam que a refinaria já estava quase pronta, mas depois surgiu um vídeo do suposto local onde seria implementada a refinaria e o terreno estava completamente vazio. E isso deu origem a um meme do João Lourenço, no qual muitos descreviam que João Lourenço estava sendo burlado. Burlado, é isso mesmo. Pronto. Externos incluídos. O petróleo é nosso, mas o lucro, a indústria e o combustível barato são deles. E os detentores do poder absoluto fazem questão de te privar. Não opine, não fale política. Temos os influenciadores, temos a rádio, temos as cadeias televisivas. Ai de quem opinar. E com medo de serem silenciados, está todo mundo calado. Enquanto isso se distraia, porque aqui o sistema tem aliados, influenciadores de grande renome, músicos, artistas, está todo mundo calado. Não há espaço para dúvida. Estes influenciadores só sabem influenciar para o lado negativo da coisa. Eles não exercem uma influência que seria verdadeiramente adequada. Ao contrário de si. Por mais que ainda muita gente não conheça o rosto do Despertar Angola, mas tu estás a se tornar um influencer no sentido positivo. No sentido de despertar o quê? As massas angolanas. Ou aqueles que te acompanham, aqueles que de alguma forma têm um contato mínimo com as redes sociais, propriamente o YouTube. Qual influência mais? Nós acompanhamos notícias pelo Henrique Stress, pelo J Privado e por aí fora. São esses que nos passam informações não tão deturpadas, pelo menos. Mas agora, e os nossos influencers? Influenciam em quê? Muito menos para reflexões. E enquanto o Kwanza perde valor e o desemprego cresce a olhos vistos, os nossos feeds continuam cheios de danças virais, piadas rápidas e fofocas a todo o tempo. Mantenha-se calado ou será silenciado. Segue o jogo, não há espaço para o pensamento crítico em Angola. Quem está em cima não liga para o sofrimento dos que estão lá embaixo. Mas calma, porque nem tudo o que está acontecendo nas ruas é manifestação. Acho que a coisa ficou séria. Acho que a coisa ficou séria. Agora, arrumar.
Nem todos que gritam, gritam por justiça. Porque nem todo o povo que sai de casa sai por consciência. Isso é fato. O que começou com protestos está a se transformar em caos. A fome... Sim, de fato que começou com protestos, hoje em dia está a se tornar em caos. E nós vamos ver cada vez mais situações como essas acontecerem daqui em diante. Por quê? Porque as coisas só tendem a piorar. Enquanto o governo não trazer políticas que tenham um impacto positivo na vida do cidadão, coisas como essas vão continuar a acontecer. Nós não precisamos mais de política barata. Não precisamos mais de falsas promessas. De 2015 a 2017 nós tivemos ainda uma recessão. Nós tivemos uma queda abrupta na economia angolana. Isso era fruto do quê? Era fruto das péssimas políticas econômicas que nós temos dentro do nosso país. E como resultado é isso que nós estamos a ver hoje. O resultado é esse que nós estamos a ver hoje. Nós vimos protestos em 2021 em Angola. Os jovens estavam protestando sobre o desemprego, sobre a crise financeira que assolava o país em dada altura. E continua assolando até hoje. E o principal era o aumento no custo de vida dos angolanos, que era resultado da inflação. Inflação essa que continua crescendo dia após dia. A nossa moeda só tem perdido valor. A nossa moeda perde valor a cada dia que passa face ao dólar, face ao euro. Dentro desse cenário todo, ao desgaste emocional, ao desgaste psicológico, ao desgaste num ponto de vista geral da população, do povo, que eles estão cansados. E em 2022, quando o Estado corta os subsídios dos combustíveis, as coisas só tenderam a piorar, porque dali o Estado deixou de financiar e nós começamos a pagar o real valor do petróleo, o real valor do combustível. Com isso, agravou-se a crise financeira e continua se agravando até hoje. Os salários não compensam, por mais que haja reajustes, eles ainda não compensam, não têm sido suficientemente compensadores. Por quê? Porque a cada dia que passa, a inflação só piora no nosso país. O Kwanza só fica mesmo burro a cada dia que passa. Até já não é mais burro. Vamos descrever como? Como é que nós vamos descrever? Não é mais burro isso. É outra coisa. Bateu, o desemprego já não dá espaço para a esperança, isso tudo é real. Mas no meio da dor legítima surgiu algo perigoso: a distorção. Supermercados vandalizados, lojas de telemóveis arrombadas, motorizadas saqueadas, roubo à luz do dia disfarçado de manifestação. Não se trata de exigir justiça, trata-se de levar o que se pede. Enquanto a polícia está ocupada com a multidão, a raiva do povo é real, a frustração é justa. É certo. E quero deixar aqui uma coisa bem clara. Não é que eu seja a favor da arruaça que houve. Não. Muito pelo contrário. Eu condeno estes atos. Mas elas são apenas consequência de um problema que nós temos. É apenas consequência da crise financeira que nós vivemos. É consequência da crise social que o país está mergulhado. É consequência da qualidade da educação que nós temos, que é péssima, é pífia, quase que inexistente. É consequência de muita coisa. Mas, é como eu disse antes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sou a favor as arruaças que houveram, que aconteceram. Não, eu sou contra isso. Assim como eu sou contra os policiais terem que atirar diretamente para as pessoas. Eu também sou contra isso. Mas quando se cruza a linha entre manifestação e vandalismo, o discurso perde força e quem está no poder ganha ainda mais argumento para nos silenciar. E enquanto isso, nas redes sociais, todo mundo mostra só um lado da moeda. Só filmam a polícia a bater, só mostram gás lacrimogêneo, só mostram as mortes, mas não filmam o povo a arrombar lojas, não filmam os grupos a levar caixas de comidas, telefones, plasmas, não filmam o vandalismo puro. Calma aí, Despertar, também está a ser contraditório. Tenho que discordar porque o que mais houve nas redes sociais são filmagens de armazéns, de lojas a serem vandalizados. Tanto macro e microempreendedores, todos eles, muitos na verdade, tiveram grandes prejuízos. E esses prejuízos também, muitos deles foram filmados.
Por exemplo, eu sou residente daqui da província de Luanda e houve muitas filmagens da nossa casa, a loja em que muitas pessoas foram lá tirar as motas. Houveram muitas filmagens. Temos aqui o mercado da Alemanha também, houveram muitas filmagens da vandalização que aqueles armazéns sofreram. Em Luanda já idem, não se fala. As redes sociais estavam inundadas de vídeos que mostravam a população a vandalizar estabelecimentos comerciais. Então, estar a dizer que esta parte o povo não quer mostrar, as pessoas não querem mostrar, só querem mostrar os ditos, né? Só querem mostrar a polícia atirando o gás lacrimogéneo ou disparando contra a população, como vocês já sabem. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ambas as partes foram muito bem reportadas durante os dias que houveram manifestações. Nós vimos. Também vimos policiais a vandalizarem. Vimos policiais a transportarem comida no carro, numa viatura da polícia, pertencente à Polícia Nacional. Nós vimos também. Isso foi filmado. Viagem à destruição. E sabes o porquê? Porque não convém. Porque é mais fácil colocar a culpa toda no Estado do que admitir que estamos a descer ao ponto onde a fome nos transformou nos próprios vilões da nossa história. A Polícia Nacional age com brutalidade? Sim. Há inocentes a serem mortos? Sim. Mas é preciso coragem para olhar os dois lados da moeda. Hoje, Angola não está apenas a enfrentar uma crise econômica, está a enfrentar uma crise moral. Estamos a perder o senso de limite. E no meio disso tudo, a narrativa está a ser manipulada. Novamente, o povo tem fome. E onde é que anda o senso de limite dos nossos dirigentes? Onde é que anda o senso de limite dos nossos dirigentes com relação ao abuso que eles fazem contra nós? Onde é que anda o limite deles? Eles não têm limites. Não têm limites. Prova disso foi o que aconteceu no segundo ou terceiro dia de manifestação em Luanda. Que os policiais receberam ordens diretas para quê? Atirar contra o povo. Não com balas de borracha, mas com balas de verdade. Onde é que está o limite deles? Era necessário usar balas de verdade? Como se estivessem numa guerra civil? Como se estivessem numa guerra contra um outro país? Era necessário? Eu creio que não. O povo tem razão, porque afinal, quem comanda e quem é o centro de todo este tabuleiro é o povo. Mas há quem esteja a usar essa fome como desculpa para roubar. E há quem esteja a usar esse roubo como desculpa para militarizar ainda mais o país. E quase ninguém está a ver. Este vídeo foi escrito, narrado e editado em menos de 24 horas. Porque o que está a acontecer em Angola não pode esperar. A realidade está a se desenrolar diante dos nossos olhos e cada segundo em silêncio é uma oportunidade para a manipulação ganhar espaço. Mas essa é só a superfície, porque enquanto o povo se distrai com a crise do dia, há negócios a florescer no subsolo da dor. E o próximo documentário vai te mostrar exatamente isso. Um império silencioso que se alimenta da... Bom, parece que é isso. É um vídeo excelente do Despertar. Trouxe aqui uma abordagem diferente, pontos de vista que eu não tinha. Não digo que concordo com ele em tudo, porque não posso concordar. Em algumas coisas eu penso que ele... eu tenho um ponto de vista diferente, é só isso. E é assim, temos que saber viver com as diferenças. Cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua forma de enxergar, de entender. Mas é isso. Pessoal, se você chegou até aqui, por favor, isso é muito importante para mim. Se inscreva no meu canal. Me ajuda a crescer aqui no YouTube, por favor. Deixe teu like no vídeo. Comente aqui qualquer coisa e até o próximo vídeo.